Olá pessoal, tudo certo com vocês? Essa semana então nós vamos começar um conteúdo novo em estatística, tá? Que é o conteúdo de probabilidade, certo? Então vamos lá. Probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado em um experimento aleatório. São atribuídos a essas chances os números reais de intervalo entre 0 e 1, e os resultados mais próximos de 1 têm chances de ocorrer. Se a gente multiplicar, tá, esse número que a gente vai obter entre 0 e 1, tá, por 100, a gente vai ter então a chance em percentual de ocorrer um determinado resultado, certo? Mas vamos nos ater primeiro a entender como é que a gente vai montar a conta de probabilidade. Então, assim, ó, primeira coisa, probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Vamos pensar o seguinte, nós temos um dado. Se nós jogarmos o dado, a gente vai ter uma probabilidade, isso é, uma chance de acontecer, de sair algum número, certo? Nós sabemos que o dado, então, é composto de 6 faces e cada face tem um número. Então, ele tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, cada vez que a gente joga o dado, certo? Vai acontecer de cair um número, de aparecer um número na face superior que a gente contabiliza que é aquele que vale, certo? Então, a chance de dar num dado equilibrado, isso é um dado que não esteja viciado, que não tenha nenhum problema, né, que esteja com as faces perfeitas, que não tenha mais peso de um lado, menos peso do outro, etc. Né, um dado que a gente chama de dado equilibrado. A chance de acontecer de sair o número 1 até o número 6, tá, é igual para todos os números. Só que nós podemos entender que quando a gente faz um lançamento, a gente tem uma chance de ocorrer, né, algum número e todas elas são iguais. Mas, se nós lançarmos o dado mais vezes, a gente pode então ter uma composição de chances de sair uma sequência de números conforme a gente pode supor, certo? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender então sobre probabilidade, tá, é que a probabilidade, tá, é o que o enunciado deseja, tá? A quantidade, tá? Dividido por tudo que pode acontecer no sorteio, tá? Vamos então pensar no primeiro exemplo, tá? Joga-se uma vez um dado equilibrado, determine a probabilidade de obter, tá? Um número 3. Então vamos lá. Quantos números 3 existem em um dado? Um só, certo? E quantas faces, isso é, quantas faces tem um dado, ou quantos números tem um dado? Nós temos 6, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Que é o quê? É tudo que pode acontecer no sorteio, sair, tá, do número 1 até o número 6. Mas o número 3 é quantos números em relação ao 6? 1, certo? Então, ele é uma face do dado, isso é, o número 3 ocupa apenas uma face do dado, enquanto tudo que pode acontecer é sair 6, né, números. Então, a gente sabe que o que o enunciado pede é um número 3. Então, é 1, certo? Que é uma face do dado, um número, dividido por 6 chances, certo? Que é tudo que pode acontecer, porque a gente pode jogar o dado, pode sair o número 1, pode sair o número 2, pode sair o número 3, pode sair o número 4, pode sair o número 5 ou pode sair o número 6. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse 1 e dividir por 6, isso é, a gente vai pegar esse 3 aqui, que é uma face do dado, tá? Representada pelo número 1, e dividir por todas as chances, isso é, por tudo que pode acontecer no sorteio. Então, eu tenho um número de 0,1667, tá? Arredondando, tá? Porque isso aqui é uma 16,6666 dízima periódica, tá? Mas arredondando para 4 casas, então a gente tem 0,1667. E nós podemos perceber também que se nós multiplicarmos esse 0,1667, nós temos então o percentual de chance de 16,67% de que se nós jogarmos um dado vai cair o número 3. Então, 100% é certeza de que vai acontecer alguma coisa. E é 100%. Então, entre 0 e 100%, isso é entre nenhuma chance, 0 e 100%, isso é certeza de que vai acontecer, nós temos 16,67% de chance de que cada vez que a gente jogue um dado, a gente tire um número 3, certo, gente? Então, isso é muito importante o pessoal começar a entender que
Cada vez que a gente joga o dado, reseta a probabilidade e a gente volta. Isso é, se eu jogar o dado 3, 4, 5, 6 vezes, porque eu tirei o número 3 antes, não vou tirar agora. Não, não tem nada a ver. Isso é uma chance de acontecer, uma possibilidade. E ela é, então, em torno de 16%. Então, voltando a dizer para vocês, 0 é nula chance, não vai acontecer nunca, tá? E 100% é a certeza, tá? Que é, por exemplo, vamos pensar assim, ó, se eu tenho dados de 6 faces, qual é a chance de eu tirar o número 8 em um lançamento? É 0, é nenhuma, porque eu não tenho o número 8 no dado, eu tenho o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Mas eu não tenho outro número além dele. Então, a chance de tirar o número 8 jogando um dado de 6 faces é 0. Então, ou nula, como nós podemos chamar. Mas tirando o número, qual é a chance de eu tirar um número de 1 a 6? É 100%, porque eu tenho 6 faces. Qualquer face que cair satisfaz a condição que eu estou colocando. Vamos pensar numa outra condição. Por exemplo, aqui no B, um número ímpar. Então, pensando no mesmo dado, tá? De 1 a 6, a gente sabe então que os números ímpares são 1, 3 e 5. Certo? Então, como é que nós vamos fazer para calcular essa probabilidade agora? Se eu sei que uma face do dado é 1/6, certo? É uma face entre 6 que podem, né, ocorrer. Então, eu tenho 3 faces, então eu somo 3 vezes o 1/6, que é a probabilidade de sair alguma face. Então, 1/6 mais 1/6 mais 1/6, certo? Como nós temos aqui o mesmo denominador na fração, a gente só soma a parte de cima. 1 mais 1 mais 1, 3, tá? E replica o 6 aqui, certo? Isso é soma de fração, tá, gente? Isso é matemática básica, tá? Não vou me ater muito nisso, tá? Então, vamos lá. 1/6 mais 1/6 mais 1/6 é igual a 3/6. Simplificando por 3, tá? 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2, tá? E fica 1/2 ou 0,5 de chances de acontecer. Multiplicando por 100, nós temos então 50% de chances. Se nós formos pensar, se o dado tem 6 faces e nós estamos pensando em 3 faces que podem cair, então a gente automaticamente já pode entender que é metade das chances, 50%. Certo, gente? Então, primeiro nós vamos calcular com frações, aí a gente acha a probabilidade e a gente multiplica por 100, porque a gente tem uma ideia melhor em percentual de que alguma coisa pode ou não acontecer. O percentual passa uma ideia melhor para a gente. Vamos pensar num terceiro exemplo, tá? Um número maior que 3. Aqui, então, eu coloquei aqui, ó, um número de 1 a 6, que são as faces que tem no dado, tá? Os números maiores que 3 são 4, 5 e 6. Certo? Então, de novo, vamos somar 1/6, tá? Que é um número, tá? O número 4 é uma face em 6, né? Então, é 1/6. O número 5 é uma face em 6, tá? E o número 6 é outra face, né, em 6. Somando, nós temos, então, a mesma probabilidade de 50%, porque, afinal de contas, são 3 faces em 6, certo? Então, se eu dividir 3 faces por 6, eu tenho 0,5 ou 50% de chance de acontecer. Vamos pensar mais um exemplo. Um número primo. Então, de 1 a 6, os números primos são 2, 3 e 5. Tá? Professor, o número primo é 1, número primo é 3. Não, gente, assim, ó, primeira coisa, matemática básica. A definição de números primos diz que qualquer número maior que 1, que tem que ser divisível apenas por ele mesmo ou por 1. Então, o 1 a gente já tira fora dessa contagem. Então, por definição, o primeiro número primo é o número 2. Tá, gente? Isso é uma pegadinha matemática. Muita gente acha que o primeiro número primo é o próprio 1 e não é verdade. Ou, às vezes, o 3, não. O primeiro número primo é o número 2, tá, gente? Então, vocês podem entrar na internet, procurem lá a definição de número primo, vocês vão ver, tá? Então, mais uma vez, nós vamos pensar que nós temos 1/6, tá? Vamos calcular qual é a chance de sair um número primo no dado. Então, nós temos o 2, o 3 e o 5, são 3 faces. Opa, eu já sei que cada face representa 1/6, então vai ser 1/6 mais 1/6 mais 1/6, dá 3/6. Simplificando, nós temos 1/2, tá? Isso aqui é só uma simplificação de fração, tá, gente?
E dividindo 1 por 2 dá 0,5, multiplicando por 100 eu tenho o quê? 50% de chance de sair um número primo, tá? Mas agora, gente, vamos pegar um outro exemplo agora. Nós vamos então fazer um número primo ou um número ímpar. Primeira coisa que nós vamos ter que pensar. De 1 a 6, tá? Nós temos 3 números, 3 faces, que são números primos. E de 1 a 6, nós temos 3 faces que são ímpares, certo? Então, ó, número primo 2, 3 e 5, conforme eu tinha colocado aqui em cima. E de 1 a 6 tem 1, 3 e 5 que são ímpares, conforme a gente colocou aqui em cima, ó, certo? Mas só um pouquinho, eu já não calculei essas duas probabilidades? Já calculei. A gente então achou aqui que para sair um número ímpar, tá? São 1/2 ou 50% de chance, tá? 0,5 ou 50, tá? E para achar um número primo também é 1/2 de chances. Então, o que nós podemos fazer? A gente já pode se aproveitar desse cálculo que nós estamos fazendo para encontrar a chance de sair um número primo ou um número ímpar. Então, a chance de sair um número primo é 1/2, que a gente já calculou ali em cima. A chance de sair um número ímpar também é 1/2, que a gente calculou aqui em cima, certo? Então, só que é o que acontece, gente. Essa regra aqui é importantíssima. Você sempre tem que lembrar que a gente tem que ver qual número está repetindo. Por exemplo, aqui, ó, eu escrevi aqui para ficar claro. Nos números primos, nós temos 2, 3 e 5. E nos números ímpares, nós temos 1, 3 e 5. Opa, peraí. O 3 e o 5 não estão repetindo nas duas? Estão. Se eles estão repetindo, nós não podemos contar o mesmo número duas vezes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que retirar, tá, a contagem, tá? Nós vamos ter que subtrair, tá, da contagem de probabilidade os números que se repetem, porque o 3 e o 5 preenchem o requisito de ser número primo e de ser número ímpar. Como eles estão se repetindo aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar 1/6, tá, que é referente ao número 3, e o outro 1/6 referente ao número 5. Ah, professor, mas daí eu estou tirando o 3 e o 5. Não, eles estão contando aqui embaixo, ó, nesse outro 1/2 que a gente já calculou aqui. Então, a gente percebam que, ó, eu estou contando o 2, o 3, o 5. Depois eu conto o 1. Vou contar o 3 e o 5 de novo? Não, não posso contar. Então, eu tenho que subtrair 1/6 e vou ter que subtrair outro 1/6, porque eles representam cada um uma face em 6 do dado, certo? Então, eu vou fazer 1/2, que é a probabilidade dos números primos, mais 1/2, que são as probabilidades dos números ímpares, menos 1/6 do 3, e menos 1/6 do 5. Aí agora nós vamos ter que fazer umas operaçõezinhas com fração, mas eu acho que isso não vai ser problema para vocês. Então, nós vamos fazer 1/2 mais 1/2, tá? São 2 meios, que a gente sabe que isso vai dar 1, tá? E 1/6, tá? Menos 1/6 mais, ou menos 1/6, né? A gente soma essas duas aqui, vai dar menos 2/6. Aí agora nós vamos fazer, então, o quê? Nós vamos fazer aqui a subtraçãozinha, tá? Então, vai ser 1 menos, porque 2 dividido por 2 dá 1, tá, gente? Então, vai ser 1 menos 1/3, porque 2/6 simplificado dá 1/3, tá, gente? Então, 1 menos 1/3, nós temos 2/3. 2 dividido por 3, nós temos, então, 0,66667. Arredondando, primeiro multiplicando por 100, tá? A gente vai achar o quê? 66,67% de chance de probabilidade de que, ao jogar o dado, eu vou ter um número primo ou um número ímpar. Isso vai ser mais da metade, gente, certo? Vai ser mais da metade das vezes que eu vou jogar, eu vou ter chance, tá, de que ele saia um número, tá? Aí a probabilidade começa a ficar grande, começa a ficar mais certo que isso vai acontecer, tá certo, gente? Mas não significa que não possa sair um número 4, por exemplo. Não, ainda há chance, embora seja menor. Certo, gente? Então, vamos pensar o seguinte, que seria o 4 e o 6, que são os dois números que não estão contando aqui. Vamos pensar, então, mais um exemplo, tá? Um número primo ou um número maior ou igual a 3. Então, o número primo, eu já coloquei aqui, de 1 a 6, os números primos são 2, 3 e 5, que a gente já sabe que a probabilidade é meio. A gente já calculou nos exemplos anteriores, tá, gente? E de 1 a 6, a gente sabe que os números maiores ou iguais a 3, tá? São 3, porque é maior ou igual, então é 3, 4, 5 e 6, certo? Então, números maiores ou iguais a 3 no dado, tá? São 3, que é igual a 3, 4, 5 e 6, que são maiores que 3. Nós sabemos, desculpem, gente,
nós sabemos que nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 faces em 6. Isso é, nós temos uma chance de 4 faces saírem no 6, que é o total. Então, a gente já pode montar o 4/6 aqui. E a gente não precisa somar 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que vai dar os 4/6 também. Mas a gente pode pensar já de uma maneira um pouco mais prática para não ficar se embananando com fração, tá, gente? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer direto? Não, a gente vai pensar aqui, primeira coisa, quais são os números que estão repetindo. Tem algum número repetindo? Nós temos o quê? Nós temos o 3 que repete e o 5 que repete. Cada um não é responsável por 1/6? Sim. Então, ó, nós temos 1/6 mais 1/6, são 2/6, tá? Então, eu estou retirando os dois números que estão repetindo para contar uma vez só, certo, gente? Então, eu vou tirar, tá? Então, eu vou fazer 1/2 mais 4/6, só que daí eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair aqui ou retirar os números que repetem, tá? Que é o 3 e o 5. 1/6 mais 1/6, 2/6, tá? Então, eu estou retirando o 3 e o 5 para não repetir eles, tá? Eles vão ser contados uma vez só. E aí eu vou operar com as frações, certo? Aqui eu fiz o quê? Eu primeiro fiz a subtração. Eu fiz 4 menos 2, 2, tá? Mantenho 6. 1/2 mais 2/6, certo? Aí nós temos, aí eu fiz a simplificação aqui, 1/2 mais 1/3, né? Que 2/6 simplificados fica 1/3. E aqui eu fiz o quê? Fiz o MMC. Entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2, vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. 5/6. 5 dividido por 6 dá 0,83333 dízima periódica. Isso aqui é a nossa probabilidade de acontecer o quê? Um número primo ou um número maior ou igual a 3. Ou então, multiplicando por 100, a gente sabe que não são 83,33% de chance de que saia um número que é primo ou maior ou igual a 3, certo? Então, aqui ó, a chance está chegando bem próxima de 100, isso é, está bem provável que nós vamos ter um dado que não seja, né, um número diferente desses aqui, bem pouco provável, certo? Então, aqui, gente, é a regra do OU que eu ensinei para vocês. Por quê? O que é o OU? A regra do OU enseja soma. Nós não estávamos somando as frações? Ah, nós estávamos somando. Só que a gente estava fazendo o quê? Os eventos excludentes, né? Que é o quê? Os eventos que, se eu não estou contando um, eu não estou contando o outro. Isso é, eles não se repetem, então é só somar. Então, ó, nos primeiros exemplos aqui, o que eu fiz, gente? Eu fiz só soma de frações aqui. Só que o que acontece? Não é só somar. A gente tem que somar, mas a gente tem que, além de somar, a gente tem que subtrair os elementos comuns. O que são elementos comuns? Quais são os elementos comuns entre esse grupo aqui, 2, 3 e 5, entre 3, 4, 5 e 6? São o 3 e o 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir, tá, esses elementos comuns dos dois grupos e aí depois somar essas frações. Então, por isso que a gente faz essa subtração aqui. Essa regra aqui diz o seguinte, ó, eventos excludentes, tá? Isso é 2, 3 ou 5 ou 4, por exemplo. Tá? Então, eu não preciso excluir ninguém porque não está repetindo nenhum número. Agora, como está repetindo o número nesses dois grupos, e são eventos não excludentes, isso é, a gente tem que subtrair os elementos comuns, tá? Porque o número 3 e o número 5, tá, são primos e são maiores ou iguais a 3. Então, por isso, para não contar duas vezes, porque a gente tem dois grupos e a gente está considerando dois grupos, tá? E a gente tem que, então, subtrair ele para não contar o mesmo número duas vezes, tá certo, gente? Vamos pensar o seguinte agora, vamos pensar num exemplo, tá? Em que agora, assim, ó, nós temos numa urna 50 bolas coloridas, tá? Distribuídas da seguinte maneira, 20 bolas são vermelhas, 15 bolas são azuis, 10 bolas são verdes e 5 bolas são laranjas. Se nós somarmos que 20 mais 15 mais 10 mais 5, nós vamos ter as 50 bolas, tá, gente? Então, tá bem claro que nós temos uma distribuição de bolas coloridas de números diferentes, em que 20 são vermelhas, 15 são azuis, 10 são verdes e 5 são laranjas. A gente mistura bem e a gente começa a sortear, tá? Quando a gente vai sortear uma bola, qual é a chance de sortear uma bola laranja? Então, quantas bolas laranjas nós temos? Nós não temos 5 bolas laranjas? Sim. Então, são 5 bolas laranjas dividido por quantas bolas tem na urna? 50.
50, tá? Bolas 5 dividido por 50, tá? A gente simplifica, tá? Então dá 1/10, tá? 5 dividido por 50, ou 5 50avos, tá? Simplificando é igual a 1/10, tá, gente? Porque a gente faz aqui, a gente simplifica por 5, 5 por 5 dá 1, 50 por 5 dá 10. 1/10 dá 0,1, 0,1 vezes 100, 10%. Então, eu tenho 10% de chance de que numa urna que existem 50 bolas, tá? Em que delas são 20 vermelhas, 15 azuis, 10 verdes e 5 laranjas, eu tenho 10% de tirar uma bola laranja, certo? Qual é a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha? Ó, são 20 bolas vermelhas em 50 bolas totais. Então, são 20 bolas vermelhas dividido por 50 bolas totais. Aqui a gente faz o quê? A gente não consegue simplificar, só corta o zero, tá? Cortou o zero de cima e de baixo, dá 2/5. 2/5, 2 dividido por 5 dá 0,4, multiplicado por 100, 40% de chance. Por quê, gente? Porque nós temos 20 bolas vermelhas, que é um número maior do que 5 laranjas, não é? Então, por isso que a chance de tirar a bola vermelha, tá, em um sorteio é maior do que tirar uma bola laranja, porque tem mais bolas vermelhas dentro do total. Certo, gente? Isso pode parecer um pouco de lógica, mas a gente tem que guardar as proporções e ter bastante atenção, principalmente na hora do exercício, tá? Agora nós vamos ter aqui, ó, qual é a chance de eu tirar uma bola vermelha ou uma bola laranja? Certo? Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as chances de tirar bolas vermelhas e bolas laranjas, certo? Então, aqui eu vou pensar assim, ó, se eu vou tirar uma bola vermelha ou laranja, tá? E se eu tirar uma vermelha, ela não é laranja, se eu tiro laranja, ela não é vermelha. Então, são eventos excludentes. Mas o que acontece é que qualquer uma das duas vai satisfazer a minha condição. Então, por isso que eu preciso somar essas frações, tá? Então, vou tirar aqui, por exemplo, uma vermelha. A vermelha são o quê? O que eu já tinha calculado aqui. 20 bolas vermelhas em 50 bolas, certo? Mais as 5 bolas laranjas em 50 bolas. Como eu tenho o mesmo denominador, eu somo em cima e mantenho o número de baixo. 25 mais 5, 20 mais 5, 25, mantenho 50. 25 e 50, a gente simplificando dá 1/2, tá, gente? Porque aqui, ó, 50 é 2 vezes 25, tá? Então, 25 por 25 dá 1, 50 por 25 dá 2, tá? 1/2, 1 dividido por 2, 0,5 vezes 100, 50%. Opa, peraí. Então, eu tenho 50% de chance de tirar uma bola vermelha ou laranja em um sorteio em que as 50 bolas com essa composição aqui que tem, certo, gente? Então, vamos ver. Uma bola que não seja azul. Opa, peraí. Como é que nós vamos fazer? Então, assim, ó, qual é uma bola que não seja azul? Eu tenho 15 bolas azuis aqui, não tenho? Pois é, mas eu não quero que seja azul. Ela pode ser vermelha, pode ser verde ou pode ser laranja. O que eu vou fazer? Eu vou somar, então, todas as outras que não são azuis, certo? Então, vamos lá. 20 por 50 é a probabilidade da vermelha. 10 por 50 é a probabilidade da verde, que são delas 10 bolas verdes em 50 bolas ao total, tá? E mais as 5 bolas laranjas em 50 ao total. Então, só cada número de bolas dividido por 50, certo? Somando dá 35 por 50, nós temos, então, simplificando, dá 7/10, tá? 7 dividido por 10, 0,7. Ou multiplicando por 100, 70% de chance, de probabilidade, tá? Probabilidade de 70% de que em um sorteio eu tire qualquer bola que não seja azul, certo, gente? E uma bola preta? A probabilidade seria 0, gente, ou nula. Porque quantas bolas pretas tem aqui na caixa? Nenhuma. Então, eu tenho o número 0, certo? Que é o número, a representatividade de bolas pretas que eu tenho na caixa, que é nenhuma, tá? Dividido por 50 dá 0, multiplicado por 100 dá 0 também. Então, a chance é nula, que não existe. E uma que não seja preta, por exemplo. Bom, gente, se a chance de tirar uma preta é de 0, a chance de tirar uma não preta é 100%. A gente pode até fazer o cálculo, mas a gente sabe que como... Qual é a chance de eu tirar uma bola que não seja preta? Bom, é 100%, porque qualquer bola que eu for sortear está
respeitando, tá, a minha condição de que ela não seja preta. Vermelho é uma bola que não é preta, azul é uma bola que não é preta, verde é uma bola que não é preta e laranja é uma bola que não é preta. Então, qualquer uma que eu sortear é uma bola que não é preta, então é 100%. Mas se nós mesmo assim quiser insistir e fazer o cálculo, nós vamos fazer. Então, ó, 20 por 50 é o quê? São as 20 bolas, deixa eu ver, vermelhas entre as 50 que existem na caixa, tá? Depois, as 15, tá? Azuis na 50. Depois nós temos as 10 verdes na 50. E depois as 5 laranjas na 50. Somando isso dá 50, dividido por 50 dá 1. Vezes 100 para ter 100%, 100%. Isso é certo que eu vou tirar qualquer bola que eu sorteie, ela não vai ser preta. Certo, gente? Então, dessa forma aqui eu concluo então essa partezinha de probabilidade com vocês, tá? Sempre tenham em mente isso aqui, que é o quê? A gente somar os eventos, tá? E excludentes, né? Que quando não é um é outro, tá? Mas a gente tem que fazer o quê? A subtração dos elementos comuns. A gente vai ver então os grupos aqui, vai ver quais os números repetem e vai subtrair a probabilidade, não é subtrair o número, subtrair a probabilidade que representa esses números aqui, certo, gente? Nesse caso aqui do dado é 1/6, certo, gente? Então a gente precisa entender que a gente tem que subtrair a probabilidade daquele número sair, porque ele já está sendo considerado uma vez, ele não precisa ser considerado de novo, senão a gente tem distorção nos valores, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido legal. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo via e-mail, tá? Ou comentários particulares lá no Classroom também serve, tá, gente? Entrem em contato comigo, digam para mim o nome de vocês, a turma, a disciplina, a atividade, qual o número da atividade e qual questão que vocês têm dúvida, que eu posso ajudar vocês com toda a boa vontade e toda a presteza, tá certo, gente? Então, é isso. Um abraço para vocês e até a próxima.